abrir aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o versículo 1, ele diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade, gente, olha que coisa, sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu não vou entrar em certas peculiaridades, eu quero apenas tentar a gente captar aqui, nós queremos captar justamente a grande verdade, que é a preocupação, a responsabilidade de Deus, o Pai, e que isso foi assumido por Deus, o Filho, Jesus, né? E o Espírito Santo, sempre atuando, com a proclamação da verdade, né? Então, eles deveriam levar as pessoas aquilo que Deus planejou na pessoa de Cristo. Eu creio que nós precisamos, nos dias atuais, falar repetidamente sobre essa preocupação com o ser humano. É muito interessante que a gente olha aqui, nesse capítulo 9, e observa ele enviando, né, os 12. Os 12. Mas aí, quando a gente salta para o capítulo 10, aí vem um outro grupo. Capítulo 10, versículo 1 em diante. Olha só que coisa linda. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E segue-se uma série de orientações, e lá no versículo 9 diz: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. E segue-se a outras orientações. A partir do versículo 16 diz assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Bom, então segura a Bíblia aí, tá? Nós vamos observar, eu me dirigindo aos presentes, aqui, aos que estão online ou em qualquer outra parte, como Deus tem interesse nos homens. E o interesse que Deus tem nos homens é para salvá-los. É para desarticular tudo aquilo que na vida humana produz, né, tristeza, produz desespero, né, produz desconforto. É muito interessante isso, e até o entendimento de quem também está por trás disso, que é o diabo. Os demônios. É interessante que o Senhor não quer que nos esqueçamos, não é, do diabo e dos demônios. Então, eu e você, chamado por Deus nessa nossa igreja, olhando para as Escrituras, né, não apenas para o aspecto de certas experiências que Deus nos deu, né?
mas olhando para a doutrina, olhando para o fundamento. O fundamento é que proclamar o reino, proclamar as verdades divinas, é uma espécie de enfrentamento contra o diabo. Então, nenhum pregador vai ser bem-sucedido, nenhum evangelista vai ser bem-sucedido se esquecer da presença de Satanás, e ele tem marcado o território. Então, ao irmos em uma rua, em um bairro ou em uma cidade, a gente precisa copiar mesmo na palavra de Deus. Amém, amém? Nós estamos apaixonados pela Bíblia, não é? A Bíblia é o nosso manual que nos equipa para todas as áreas da nossa vida. Também para a execução da missão. Missão que deve ser encarada por toda a igreja. Então, nós observamos no capítulo 9, quando nós lemos, os 12, ele vai enviá-los, não é? E ele vai lhe dar autoridade sobre os demônios e para efetuarem curas. Por que ele vai fazer isso? Gente, vamos ser sinceros. Quando nós olhamos na nossa época, quando a gente acompanha a pastora Cristina no Hospital das Clínicas, ou quando, né, qualquer outra pessoa aqui, para lá, para cá, não é, pastor Evandro? A doença, sem o coronavírus, ela sempre foi uma presença incômodo, onde quer que você vá. Amém? Amém? Pastores e missionários, Igreja do Senhor, nunca vamos encontrar que a proclamação do reino seja um fato, né, isolado ou sem associação com o projeto de libertação e confronto de forças com espíritos malignos. Me chama a atenção aqui, você veja no 9, como é que ele pega aqueles 12 por quem ele passou a noite orando, não foi? Para depois fazer o trabalho de comissão, enfim. Ele pega essa turma, não basta que eles tenham boa oratória, não basta que eles sejam grandes expositores, é preciso que eles tenham, além do amor às almas, eles tenham poder. Eles têm o poder. E aí, essa tarde, falamos do Espírito Santo. Não foi? Vimos que lá também, né, eles foram enviados e não iriam sem o poder. Muito embora sejamos a Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, batizados com o Espírito Santo, não é? Mas eu faço um apelo a vocês que estão me ouvindo aqui, vocês que estão em qualquer parte, não é? Que possamos pensar melhor no Espírito Santo. Naquele momento, Jesus se encarregou de fazer algo. E aqueles homens foram. Mas a demanda era muita, era muito grande. E aí a gente tem os 70. O que é que os 70 têm em comum com os 12? Muita coisa. Uma das coisas, correto? O mesmo que enviou os 12 é o mesmo que enviou os 70. Todos nós, seja o ministério do púlpito, não é? Ou sejam aqueles que são discípulos em missão, estamos no mesmo barco e temos o mesmo comandante.
O que envia 12, envia os 70. O que envia os 70, envia os 3.000. Glória a Deus. Então é olhar para ele e dizer o seguinte: ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. E olhando para ele, ficamos maravilhados, porque ele consegue ver além e perceber a carência de homens e mulheres para a obra. Até hoje é assim. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí deu um trabalho de intercessão. Todo pregador, todo pastor, ele tem a obrigação de ser um intercessor. E se a gente perceber a grandeza disso tudo, a gente vai observar que Jesus Cristo, como nosso modelo, e agora ele os envia, e ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A obra de Deus na terra, ela só tem um dono: o Senhor da seara. Aleluia. É gostoso a gente perceber. A obra de Deus não tem pastor dono de igreja, não tem nenhum bispo dono de igreja. Onde houver a igreja genuína, só tem um dono. Onde houver igreja genuína, só tem um dono. O trabalho da igreja é um trabalho de levar mesmo a palavra. Sim ou não? Mas ninguém pode querer ter êxito se não fizer isso no poder do Espírito Santo. A outra coisa qual foi? É uma guerra. Amém, irmão? Amém, Machado? É uma guerra. Então, o que eu tenho que ter é o espírito que o militar tem, né? Ele faz toda uma formação, certo, Everson? Para a guerra. Está preparado. Qualquer pessoa que já teve nas Forças Armadas, se você conviveu com pessoas que fizeram alguns cursos, né? alguns momentos, se tem uma das coisas que eu observei, está nele a vontade de guerrear. Se tem uma situação, ele quer ser escalado. Quer ou não quer? Tem que ir para onde? Para a Somália. Eu quero ir. Só se o cara ficou com casca grossa, tá? Mas se for vocacionado, ele não quer ficar... Não quer ser espectador, não. Quer espectador. Imagina, então, na nossa guerra, a gente tem que partir para a luta, né? Jesus, ele diz: vocês vão enfrentar hoje demônios. Há algo que eu li aqui no versículo 16, 10, diz assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Isso aqui é algo muito sério, porque muitas das vezes nós vamos em alguma missão, não é isso? E é claro que você quer que pessoas venham. Mas uma preparação que temos que ter é que tem casos que as pessoas não virão. Amém, amém? As pessoas não virão. E por que elas não virão? É porque não se pregou bem? É porque não se pregou? Não, é que elas deliberaram rejeitar. O que deve produzir em nós isso? Um profundo sentimento de compaixão pelas pessoas. Agora, Jesus, ele é magnífico, né, Cristina? Porque imagina, ele pega aquela turma, né? Você vê o cuidado que ele tem, ó. Quem rejeitar, né? Quem rejeitar vocês, está rejeitando a mim. Calma, calma. O rejeitado sou eu. O problema deles, a rigor, não é bem com vocês, é comigo.